e valorizando a educação, porque isso, infelizmente, é reflexo da forma com que a gente escolhe nossos governantes e coisas nesse sentido. Mas, assim, do ponto de vista de saúde mental, é ter que procurar ajuda profissional. Wesley, você podia contar aquele dado sobre Alzheimer e educação? Então, esse foi um dado que ele ainda não está publicado. Pode contar aqui? Pode. E antes de você falar isso... Ele falou no meu podcast. Só lembrar depois, eu queria saber os avanços, né? Que a gente tem hoje em dia, Alzheimer, mal de Parkinson, essas coisas, porque parece que tem algum avanço, né? Tá. Então, assim, a gente, no mundo da ciência... Eu tô tomando cuidado com as palavras que eu vou usar, porque quando eu falo disso eu sou atacado, mas se bem que o cara vai ser atacado por algum dos lados, não adianta. A ciência de ponta hoje, e acho que eu não sei se tem algum cientista que não, quem tá fora do mundo e não entende de ciência, mas a ciência de ponta hoje é feita fora do Brasil. Não sei se alguém discordaria, se você discorda disso. Eu não discordo disso. Em todas as áreas. Eu não sei em todas as áreas. Na nossa área na não há nossa, dúvida. e nas que eu acompanho, pelo menos, que é, agora são talvez engenharia, mas assim, pensando pela lógica de investimento e necessidade, acho que talvez em todas as áreas seja feita fora do Brasil a ciência de ponta. Isso faz com que os cérebros estudados dentro da neurociência, no caso do Alzheimer, são cérebros majoritariamente norte-americano e europeu. E da Ásia. Na América Latina, cara, a gente sabe muito pouco sobre o cérebro da América Latina. E faz diferença isso? Pois é. Normalmente a gente assume que não. Cérebro é um cérebro. Cérebro é cérebro. Deve ser meio parecido em todo lugar. Só que o que está acontecendo? Alguns pesquisadores brasileiros, com parceria com laboratórios e agências de financiamento da gringa, estão fazendo estudos gigantescos aqui na América Latina e estão achando dados impressionantes, cara. Um deles, destaco aqui, foi banca do meu doutorado semana passada, um puta de um pesquisador da URGS, o Eduardo Zimmer. Tem um podcast com ele no meu canal, Wesley Podcast, se você quiser assistir só sobre Alzheimer. Um cara pesquisador de ponta, fazendo ciência de ponta, com muita parceria. Ele é professor da McGill também no Canadá e da URGS. Ele recebe muita verba gringa e conseguiu rodar aqui na América Latina algumas pesquisas, e teve um achado que ele contou no meu podcast, por isso que eu tô falando aqui, que vai ser publicado, talvez quando você esteja assistindo isso já vai estar publicado. No mundo inteiro, o principal fator de risco para doença de Alzheimer é a idade. Idade, quanto mais velho tu for, mais tu tá exposto. Você tá rindo? A doença de Alzheimer. Você tá olhando pra mim rindo. Não, é que você anda bem esquecidinho mesmo. Aqui no Brasil, cara, todo mundo sempre replicou esse dado. Eu vou dar uma palestra sobre Alzheimer e falar, o principal fator de risco, pessoal, é a idade. Eu sempre acreditei nisso também. É o que a gente sabe. Só que no cérebro latino-americano, e vai sair essa pesquisa do Zimmer em breve, eles mostraram que não é a idade, cara. A idade fica em segundo lugar, muito atrás do primeiro fator de risco. Que é? Falta de educação. O quê? O grau educacional é um fator de risco fortíssimo aqui na América Latina. O grau educacional ou a falta, quanto mais pobre a educação, mais a pessoa está exposta. Ou você deixar de colocar teu cérebro em... É que aí eles não sabem como mensurar. Eles mensuram indiretamente por grau educacional. Presume-se que quem estudou mais usou mais o cérebro, né? A gente não tem como saber. Mas olha o tamanho do problema, cara. Que é tipo uma academia. Você acha que é assim? É tipo academia do isso cérebro. aí, tipo academia do cérebro. Por que você acha que é assim? Por quê? Porque lá fora... Provavelmente nos países europeu e norte-americano e alguns da Ásia, eles já resolveram o pepino da educação. E aí então, apareceu outra coisa. Isso deixou de ser um fator de risco. Ou foi tamponado. Faz sentido, foi tamponado. Faz sentido. Aí a idade avançou. E cara, aqui no Brasil, ele me mostrou o gráfico. É sério isso? Ele me mostrou o gráfico em pré-print. Não é que tá um pouquinho na frente ou empatado com a idade. Tá muito atrás, velho. A idade tá muito atrás. Afasia não é Alzheimer, né? Não. Aquilo que o Bruce Willis tem, por exemplo. Afasia, ele tem uma demência frontotemporal, né? Que causa É um tipo de demência. Alzheimer também é um tipo de demência. É outra coisa. Então. Alzheimer é a principal demência. É o que mais causa prejuízo e tal. Tem dados que apontam que com 85 anos para frente, 1 em cada 3 pessoas vai desenvolver a fase clínica do Alzheimer. Então, um de nós aqui provavelmente... E em relação a avanços? Porque eu vejo sempre pesquisas então, assim, e tal. Aqui no Brasil, cara, a gente... Primeiro que a gente não sabe nada. Não sabe, pra ver aí que o principal fator de risco a gente já não conhecia. Entendeu? Tem que esperar essa pesquisa sair pra gente olhar os dados e tal com calma, mas pelo que ele deu lá de spoiler, é isso. Então veja o tamanho do problema, cara. A gente não resolveu o principal fator de risco pra demência.
Que é a educação. Porque quando é a idade, ok, tudo bem, velho. É a idade. Fazer o quê? Quando mais a pessoa viver, a gente pode tentar encontrar alguma... Mas a educação é resolvível. Diferente da idade, que é um pepino mais não complicado. tem a ver com exercício físico também, nessa pesquisa. Exercício físico, ele é um fator protetor. Mas não é um fator que a gente chama de modificador do curso da doença. Tá. Tu não vai tratar o Alzheimer com exercício, mas ele ajuda a prevenir. Ele é um dos... mesmo? É como se fosse um copo d'água. Embaixo você tem um furo vazando água e em cima você tem uma torneira ligada. Tá. A torneira ligada são fatores de risco, tá? E aqui embaixo são fatores protetores. Quanto maior é o furo, mais água vai escorrer. Então você faz exercício, você treina, você lê, você dorme bem, você se alimenta bem. Você tem bastante fator protetor. Entendi. E o fator de risco ele fica mitigado. Entendi. Tá? Agora avanço, cara. Alzheimer é uma questão problemática, assim, porque a gente tem muita dificuldade de saber o que causa ele. Então a gente não tem muita noção. A gente sabe como ele é no cérebro. Mas a causa não se sabe ainda? Não. E a gente tá longe de saber. Pra você ter noção, cara, 98% dos Alzheimers, das doenças que tem por aí, de Alzheimer, são o que a gente chama de doença esporádica. O pessoal desenvolve e a gente não sabe por quê. 2 a 3% é a genética, que a gente tem certeza que vem de genética. A maioria é esporádica. Eu vou no congresso esse ano... Você não vai passar isso pros seus filhos, por exemplo? Quem tem esporádica, não. Não? Não, quem tem esporádica, não. Cara. Quem desenvolve... Agora, se você tem genética, 50% de chance do seu filho ter. E pra saber se eu tenho genética, é ver na minha família se alguém tem... Pra ver. Isso é em teste isso também? Faz teste, tranquilo. Então, assim, a gente não sabe a esporádica bulhufas, cara. Tem vários candidatos, desde exposição a agrotóxico, hipótese de o Alzheimer ser parecido com uma diabetes tipo 3. Nossa! Porque o cérebro tem uma resistência à insulina. O cérebro do Alzheimer tem uma resistência à insulina como o diabético tipo 2 e 1 tem. Sei. Então, mas isso são tudo hipóteses. O que provavelmente acontece é uma união de tudo. Agora, avanços de tratamento, velho. É complicado isso daí, cara. Tem que ter aí o nosso... Por quê? Um áudiozinho, né? Por quê? Tinha que ter isso daí, tem que ter. Só isso é muito bom. É complicado isso aí. Botar aqui o botão, ó. Ah, é? Você responde assim, ó. Ô, Léo, dá pra deixar uns botões aqui pra eu acionar essas paradas? Dá. Ô, Isso aí, isso aí. cara, Quando ia você, ser quando você demais. instalar, já faz o do choque elétrico lá. Muito bom, muito bom. Então, por quê? Porque a fase clínica da doença, e é onde todas as drogas foram testadas até então, a gente tem muito pouco medicamento para Alzheimer. Por que você acha que a gente tem pouco? Porque o cérebro é um órgão difícil de acessar, cara. A droga acessar? A droga acessar. Porque tem muita bloqueios. proteção, Muita bloqueio. tanto E que é bom que tenha. É claro, é bom que tenha. Até a ayahuasca, quando for me explicar como ela funciona, ela engana o cérebro, né? Não sei como é que é a de ação dela. Precisava depois pegar a explicação, mas o cara me explicou lá, a grosso modo, são duas substâncias que combinada, uma diz pro cérebro uma coisa pra outra passar e acessar onde tem que acessar. Olha só, porque senão ser. não acessaria, Pode ser, entendeu? O pode cérebro ser. teria uma proteção. Cara, o cérebro ele tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Vê se você acha uma explicação meio básica aí pra ler pra chat gente. GPT, às vezes ele dá. né? Cara, o cérebro tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Ela é muito difícil de atravessar. Eu já estudei microscopicamente legal isso, né, cara? ela. E ela é muito bizarro, cara. É um monte de pé. É uma barreira física. Física? Não passa. São 3 barreiras. Não passa, cara. É bizarro. E isso é bom, porque toxina não entra, bactéria não entra. Que ótimo. Os que primatas têm isso também? Sim, os mamíferos em geral. Mamíferos em geral? Sim. Isso foi muito importante para nossa sobrevivência, então é bem disseminado no reino animal. Só que isso é ruim quando a gente vai querer fazer um medicamento para atuar no cérebro. E nada passa, cara. Aí se passa, não pode ser tóxico. Então, nos últimos... eu tenho um artigo publicado em português sobre as falhas da busca de fármacos para doença de Alzheimer. Assim, 99% dos candidatos a ser um medicamento para doença de Alzheimer, quando começa o laboratório, temos aqui uma droga validada, passou pela prova de conceito, vamos testar num camundongo, num rato, num ser humano, fase 1, fase 2, fase 3. 95%, 99%, e tem o dado lá no artigo, 99% dos medicamentos, quando chega em humano, falha. A Pfizer,
que antes era conhecida, né? Antes não era conhecida, na pandemia virou conhecida, a Pfizer, a vacina. É uma indústria farmacêutica que em 2017 ou 2018 fechou o departamento de neurociência em estudo de Alzheimer. E por quê? Na época, porque é muito investimento para pouco retorno. Ah, cara. Não passa, eles testam vários componentes, nada passa a barreira, ou é tóxico ou não funciona. Putz. Então, qual que é o problema? Esses fármacos estavam sendo testados quando o paciente desenvolvia a fase clínica da doença. Ou seja, esquecimento, já tinha os problemas. Hoje, cara, graças aos avanços da ciência, a gente tem como detectar que o paciente tem a doença de Alzheimer. Isso não é feito comercialmente, tá? Mas a gente tem como detectar que a pessoa tem doença de Alzheimer ou é um forte candidato a ter doença de Alzheimer até 20 anos antes dela desenvolver a fase clínica. Porque Pelo a gente DNA? consegue pegar biomarcadores, marcador de sangue, marcador de ressonância. Agora a França lançou o aparelho de ressonância magnética funcional mais poderoso do planeta, que faz uma imagem de 11,7 teslas. Nossa. Que, pra vocês terem noção, acho que aqui em São Paulo o mais forte talvez tenha no máximo 5 teslas. Então é uma imagem muito precisa. Graças a esses avanços, a gente está conseguindo pegar o paciente antes dele desenvolver a doença. E esses fármacos que reprovaram em todos os testes até então, testado em quem já tinha a doença instaurada de forma mais grave, vão ter que ser retestado agora, que a gente consegue diagnosticar mais cedo, para ver se intervindo mais cedo esses fármacos funcionam. Então veja como a ciência é um empreendimento coletivo. Um cara descobriu o fármaco, o outro fez um aparelho de ressonância magnética que trabalha lá na física, o outro fez não sei o que, um exame de sangue que trabalha com biomol ou biotecnologia, sei lá, coisas assim. E todo mundo junta esse conhecimento. Um descobre biomarcador, outro descobre marcador cerebral via ressonância, outro descobre um fármaco porque trabalha na farmácia, e juntos eles conversam para agora provavelmente ter que retestar todas essas drogas para ver se vai funcionar ou não. Fantástico. Na questão mal de Parkinson também, a Cara, gente o tem... Parkinson, eu não acompanho tanto a literatura, mas o cerebral também? É, sim. O meu avô científico, que é o professor Rui, é um dos maiores especialistas, ele foi orientador do meu Pô, orientador. preciso ver, porque meu pai tá com mal. Cara, ele é um dos maiores, aliás, ele super toparia vir aqui. Ele é um dos maiores cientistas. Pô, dá pra fazer um programa só sobre Cara, mal de Parkinson. Vamos fazer. Ele é um dos maiores cientistas do Brasil na área e do mundo. Ele foi eleito por Stanford por 3 anos consecutivos como um dos cientistas mais importantes do mundo. O documentário